Capacitação NR10. Combate a incêndios. O conhecimento das condições que determinam a ocorrência ou não da oxidação de um material é essencial para a compreensão dos princípios em que se baseia a ciência de prevenção e combate a incêndios. Fogo é a reação química de oxidação que se processa rapidamente, com desprendimento de energia na forma de luz e calor. Sua existência somente será possível se houver a combinação dos três elementos essenciais. Oxigênio é o componente mais comumente encontrado na natureza e de grande importância na combustão. Facilita a aceleração da queima, elemento que está presente em todas as combustões e que possibilita vida às chamas e intensidade à combustão. Material combustível é todo material que pode ser queimado, pode ser encontrado nas formas sólida, líquida e gasosa. Fonte de ignição é uma forma de energia térmica provocada por reações químicas e físicas, responsável pelo início da combustão. Reação em cadeia. Observando mais atentamente a química do fogo, nota-se, depois de iniciado, o fogo passa a alimentar a si próprio. A explicação está na teoria da reação em cadeia, que é o mecanismo que garante a manutenção do fogo. A cadeia de reações formada durante a combustão propicia a formação de radicais livres, responsáveis pela transferência de energia à molécula ainda intacta, provocando assim a propagação do fogo numa verdadeira cadeia de reações. Tipos de combustão. Combustão viva é aquela que produz chama de imediato e sua temperatura se eleva rapidamente, como fogo produzido por líquidos inflamáveis, gasolina, removedor de tinta, etc., ou por combustíveis sólidos, linho, papel, etc. Combustão lenta é aquela que não produz chama de imediato e sua temperatura não se eleva com rapidez. Combustão espontânea, quando se produz a oxidação lenta de uma substância provocada por temperaturas baixas, que demoram em produzir o ponto ou a temperatura de ignição. Exemplos: estopa ou trapos acumulados embebidos em óleo, monte de feno úmido em fermentação, fardo de estopa ou de algodão úmido, etc. Combustão incompleta, quando a combustão se produz com insuficiência de oxigênio. Ao dar-se este fenômeno, primeiramente se reduz a velocidade da combustão, e ao ser atingido ao ponto crítico de teor de oxigênio, a chama se extingue. A combustão incompleta é geralmente acompanhada de forte formação de fumaça. Característica física e química da temperatura. Ponto de fulgor. É a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar, em contato com uma fonte de calor, começam a se queimar, mas a chama não se mantém porque a quantidade de gás produzido ainda é insuficiente. Ponto de combustão. É a temperatura na qual um corpo combustível, em contato com uma fonte de calor, emite vapores em quantidade suficiente que se inflamam em presença de uma chama, assim permanecendo enquanto continuar em contato com esta. Ponto de ignição. É a temperatura necessária para inflamar a mistura de gases
ou os vapores de combustão sem que haja uma fonte externa de calor. Passagem de um ponto para o outro. Os pontos de fulgor e de combustão são muito próximos. Essa temperatura, ligeiramente superior à do ponto de fulgor em cerca de 5 graus. A passagem do ponto de fulgor para o ponto de combustão e deste para o outro de ignição é feita pelo aumento de temperatura do combustível. Portanto, um combustível só se manterá queimando quando for atingido ou superado o seu ponto de combustão. Para o combustível se inflamar, sem o contato com uma chama ou centelha, é necessário que seja aquecido até atingir o seu ponto de ignição. Formas de transmissão de calor. O conhecimento das formas de transmissão de calor é importante tanto na prevenção quanto no combate ao incêndio. O calor é transmitido de um corpo para o outro por condução, convecção e radiação. Condução. O calor se propaga de um corpo para o outro por contato direto ou através de um meio condutor do calor intermediário. Convecção é quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida que se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis aí existentes atinjam seu ponto de combustão, originando outro foco de fogo. Radiação. O calor se propaga por meio de ondas caloríficas irradiadas por um corpo em combustão. Nessa imagem, todas as formas de transmissão de calor. Classes de incêndio. Para fins didáticos e para facilitar os estudos de prevenção e combate a incêndio, considere a existência de 4 classes gerais de incêndio: A, B, C e D. Incêndios da classe A são os que ocorrem em materiais de fácil combustão, com propriedade de se queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos. Exemplos: tecidos, madeira, papel, fibra, etc. Necessitam para sua extinção do efeito de resfriamento, isto é, a água ou soluções que a contenham em grande proporção, a fim de reduzir a temperatura do material em combustão abaixo do seu ponto de ignição. Incêndios da classe B são os que ocorrem em produtos considerados inflamáveis, que queimam somente em superfície, não deixando resíduos. Exemplos: óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc. Exigem para sua extinção o princípio de abafamento, que isola o material combustível do ar, ou o princípio de interferência na reação em cadeia. Incêndios da classe C são os que ocorrem em equipamentos elétricos energizados, exemplo, motores, transformadores, quadra de distribuição, fios, etc. Exigem para sua extinção um agente extintor não condutor de eletricidade. Incêndios da classe D são os que ocorrem com metais pirofóricos: magnésio, selênio, antimônio, lítio, cádmio, potássio, zinco, titânio, sódio e zircônio, e que exigem para sua extinção agentes extintores especiais. Esses tais agentes se fundem em contato com o metal combustível, formando uma capa que os isola do ar atmosférico, interrompendo a combustão. Métodos de extinção. Resfriamento é o método de extinção mais conhecido e consiste em diminuir a temperatura do material em chamas até que esta se situe abaixo do ponto de combustão, quando não mais haverá o desprendimento de vapores na quantidade necessária para sustentar a combustão. Abafamento é o método de extinção que consiste em reduzir a concentração do oxigênio presente no ar, situado acima da superfície do combustível. Isolamento
ou remoção do combustível. A retirada do material ou controle do combustível é o método de extinção mais simples na sua realização, pois não exige aparelhos especializados. Consiste na retirada, diminuição ou interrupção, com suficiência e margem de segurança, dos materiais combustíveis que alimentam o fogo e daqueles ainda não atingidos por este, como por exemplo do emprego deste tipo de extinção, citamos o aceiro, praticado nos casos de incêndios em matas, florestas e campos, que interrompe a continuidade do fogo, facilitando o seu domínio.